Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Home Assistant. Na verdade esse vídeo eu tô postando porque muitas pessoas vieram me perguntar e quando eu parei pra pensar eu realmente pensei, isso tem razão. Num dos vídeos anteriores, se vocês se lembram, eu mostrei como fazer a instalação do Home Assistant no Raspberry Pi. Depois disso eu mostrei como você pode fazer a instalação do Home Assistant no Docker, a versão Core. E essa versão Core ele é um pouco limitado, tem um monte de funções que ele não tem. E daí algumas pessoas estavam perguntando, Alan, será que você poderia mostrar como fazer a instalação do Home Assistant Supervisor? Porque isso seria um diferencial e eu poderia seguir muitas das suas etapas na qual está faltando. Quando você fala que você pode abrir o Visual Basic Code, eu não tenho essa opção porque eu instalei no Docker. Então, como que você poderia me ajudar? E eu parei para pensar um pouco, pensei, sim, realmente tem uma versão que nós podemos fazer e pode ser muito útil. Principalmente se você quer disponibilizar um computador para o Home Assistant, mas ao mesmo tempo você queira disponibilizar para outras coisas. Então, ou talvez um Raspberry Pi que você queira disponibilizar para o Home Assistant, mas também você queria instalar outras coisas, tais como Samba, tais como FTP e outras coisas que você queria utilizar nesse mesmo Raspberry Pi. Então eu decidi, nesse vídeo eu vou postar como você fazer a instalação do seu Home Assistant Supervisor numa versão do Debian. Seria numa máquina virtual, mas essa mesma instalação poderia ser seguida se você tivesse um computador normal. Se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos fazer isso. Então, antes de a gente começar a fazer qualquer instalação, qualquer configuração, nós vamos pelo básico. Primeira coisa, vem a pergunta, quais são as diferenças entre uma versão e outra? Então, nós vamos vir aqui na página Home Assistant e nós temos a comparação de qual que seriam as versões. Primeira coisa, a versão OS seria a versão que seria tudo. Então, basicamente, se disponibiliza só o teu computador ou o teu dispositivo, Raspberry Pi, computador ou qualquer coisa, só para rodar esse Home Assistant. E esse dispositivo é dedicado completamente para o Home Assistant. Por isso, você tem a vantagem de ter todas as funções. Então, você pode ter sistema automatizado, você pode ter supervisor, você pode ter add-ons, você pode ter backups e tudo mais. Porém, daí, quando você começa a ir para uma versão a outra, você começa a limitar um pouco. Num dos vídeos anteriores, eu mostrei como fazer essa instalação pelo container, diretamente do Docker. E nessa versão container, você já tem um pouco de limitação. Então, você não vai ter todos aqueles aplicativos do supervisor, você não vai ter todos aqueles add-ons e você não consegue fazer backup. Então, toda vez que você precisar atualizar qualquer coisa, você tem que fazer o backup externo a imagem do Home Assistant, ou você simplesmente não tem essa garantia. Além do mais, você não consegue instalar alguns dos aplicativos tais como Visual Basic, você não consegue instalar Telescale, Zero Tier, VPN, qualquer outra coisa que você gostaria de instalar e que eu mostrei nesses vídeos, na parte do supervisor ele estaria faltando, então você não consegue. E se você for na opção Core, ainda tem um pouco menos ainda, você não tem como utilizar a questão de containers. Porém, uma das versões que você consegue instalar, que seria uma versão container, porém ele tem muitas mais opções, seria a questão supervisor. Não me entenda mal, não existe uma versão pior não, só tem versões limitadas. Essas versões aqui do bem, que seria a Core e a versão container, elas são um pouco mais limitadas, um pouco mais leves, porém eles continuam funcionando na mesma questão de integração, você continua funcionando para alguns aplicativos, principalmente focados para você automatizar a tua casa, porém ele não vai ter todos os aplicativos que teria normalmente na questão OS ou na questão Supervised. Então, tendo isso em mente, então nós vamos ver o que nós precisamos fazer. Primeira coisa, nós vamos abrir um segundo site que eu tenho aqui, que ele já fala sobre a instalação da versão Supervisor. Aqui na questão do Supervisor, ele fala como se fazer a instalação, mas antes de a gente começar a fazer qualquer coisa, nós vamos entender o que nós precisamos fazer. Nós vamos vir aqui na parte de Requirement. Aqui o que ele fala? Aqui ele fala o que é uma versão suportada. Se por acaso você não seguir todos esses pontos, então você não vai ter o suporte total. Ele vai falar que a tua versão não é supported. E isso seria um problema? Não, não seria um problema, porém ele teria algumas limitações. Então nós vamos tentar fazer o mais próximo possível. O que ele pede para você ter? Ele pede que você teria o Docker C, perfeito. Nós temos o SysMD, perfeito. Network Manager, AppArm, Debian, Linux, versão 11 e nenhuma outra derivada. Isso no nosso caso nós vamos fazer porque que realmente eu tenho a versão 11, mas se por acaso você não instalar a versão 11, ele vai continuar funcionando, porém ele vai ter algumas limitações do mesmo jeito. E depois disso você vai ter que ter o Home Assistant OS Agent, pelo menos a última versão que for. Daí você conseguiria fazer essa instalação do Home Assistant Supervised. O que mais que ele pede para você fazer a instalação?
mais nada super importante, então nós vamos voltar aqui nessa página onde que é as etapas da instalação. Para fazer essa instalação, na verdade, vai ser algumas etapas que nós vamos ter que seguir, que não são nada complicadas, e essas etapas vão fazer com que o teu sistema funcione do jeito que você quiser. Mas antes de a gente começar realmente ir lá e começar a fazer a instalação, eu vou mostrar o sistema que nós vamos estar trabalhando. No meu caso, eu tenho uma máquina virtual, eu abri aqui a máquina virtual, eu estou usando no VirtualBox, você pode usar qualquer uma, mas no nosso caso nós vamos simular como fosse uma máquina real. Essa máquina real poderia estar instalada em um computador, porém eu preferi fazer uma máquina virtual simplesmente pela praticidade, mas se você tem um computador e você quer rodar mais de um aplicativo, vai funcionar do mesmo jeito. Nós vamos vir aqui e vamos logar com o nosso usuário. Tendo aberto o nosso usuário, essa máquina foi recém-instalada, então basicamente não tem nada instalado. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser simples, nós vamos vir aqui na parte de atividade e vamos digitar cmd e vamos abrir a parte de terminal. Aqui na parte de terminal nós vamos digitar IP address. E daí aqui abriu todas as informações de todas as conexões que nós temos. Então se a gente olhar aqui, o IP dessa máquina vai ser esse aqui, 192.168.1.175. Tendo isso em mente, então agora nós podemos abrir o PUT e começar a fazer a nossa configuração. Você vai me perguntar, Alan, por que você quer abrir o PUT? É simples. Se por acaso eu quiser copiar algumas informações fora da minha máquina virtual, dentro da minha máquina virtual, ele não vai funcionar do jeito que eu gostaria. Além do mais, nós vamos simular a ideia em que você está rodando uma máquina totalmente separada e você quer acessar simplesmente pelo SSH por praticidade. Você tem um computador, você está instalando o Debian, porém você não quer estar fisicamente nesse computador, só quando for necessário. Tendo o PUT aberto, nós vamos digitar o nosso IP address, o mesmo que nós tínhamos localizado aqui, que seria 192.168.1.175, e nós vamos apertar Open. Primeira vez que ele abrir, ele vai aparecer essa informação, então nós vamos apertar Sim. Agora, como eu criei meu usuário chamado Sauberlab, então eu vou digitar exatamente esse mesmo usuário. Tendo com esse usuário, a primeira coisa que nós vamos tentar fazer é entrar como administrador. Porque muitos desses aplicativos que a gente vai rodar, ele não vai funcionar se a gente rodar como nosso usuário. Então não custa nada, nós vamos colocar su para entrar como administrador e nós vamos digitar a senha do administrador. Essa senha, se você se lembra, foi a primeira senha que a gente utilizou, ou a primeira senha que você utilizou na hora de fazer a instalação desse Debian. Tendo isso, agora eu vou colocar cd e vamos limpar essa tela e vamos aumentar aqui, né, para ficar um pouco mais bonitinho. Lembrando, a minha máquina virtual está funcionando no background, então não tem problema nenhum. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que atualizar essa nossa máquina virtual. Você vai me perguntar por quê? Porque se não atualizar, ele vai dar erro e não vai funcionar do jeito que a gente gosta. Então, desse jeito, nós vamos evitar qualquer transtorno do futuro. Então, nós vamos já colocar sudo apt get update e depois upgrade. Então, nós vamos rodar isso. Agora ele me perguntou, você realmente quer instalar? Vai ser 2 megabytes de instalação. Para mim tá tudo bem, então eu vou colocar sim e enter. E agora nós vamos esperar ele fazer o upgrade do nosso sistema. Enquanto ele está fazendo a instalação, eu vou voltar nessa parte aqui de Home Assist Supervisor Install e nós vamos ver o que realmente é necessário. Nós vamos ver aqui e ele fala para você fazer a instalação do JQ, do GET, do CUR, do UDisk, Library, Network Manager e Dbus. Então essas instalações nós vamos fazer, então nós vamos copiar essas informações e nós vamos voltar agora no nosso Home Assistant e nós vamos limpar essa tela primeiro e nós vamos rodar essas instalações e vamos dar Enter. Nós vamos esperar ele até terminar, porque realmente foi muito rápido. Agora nós temos que rodar esse seguinte aplicativo, sudo apt fix broken installation. Isso é realmente necessário porque eu já tentei fazer essa instalação sem rodar esse aplicativo e dele simplesmente não funcionou. Então não custa nada, nós vamos rodar ele. Pronto, não teve problema nenhum nesse caso, então nós podemos agora reiniciar a nossa máquina. Nós temos que reiniciar essa nossa máquina para simplesmente fazer valer todos esses nossos aplicativos. Então nós vamos fechar nosso PUT e nós vamos abrir nossa máquina virtual. Aqui na nossa máquina virtual ele começou a fazer o reboot, então nós vamos esperar. Uma vez terminado de fazer o reboot, nós podemos agora abrir nosso PUT de volta. E aqui no nosso PUT nós vamos entrar com o mesmo IP address anteriormente. Então vai ser 192.168.1.175, nós vamos dar Enter. Agora nós vamos entrar com o mesmo usuário, Sauberlab e nossa senha. Nós vamos fazer exatamente esse procedimento, nós vamos colocar su e nós vamos entrar e colocar nossa senha. Perfeito. Antes da gente começar a fazer qualquer configuração, lembre, você tem que definir no seu roteador ou definir no seu Debian para ter o IP estático. Caso contrário, toda vez que ele reiniciar o computador ou ele ficar um tempo fora da rede, ele pode simplesmente decidir mudar o nosso IP address e não é isso que nós queremos. Então, lembre de fazer isso antes de começar a fazer qualquer uma das próximas etapas.
Tendo isso em mente, então agora nós vamos colocar cd, simplesmente porque eu quero sair de todos os nossos arquivos, e nós vamos fazer a instalação do Docker. Para fazer a instalação do Docker, eu achei no site oficial do Docker esse seguinte sistema, curfss https getdocker.com getdocker, e nós vamos rodar ele. Isso aí é simplesmente para ele começar a fazer o download de todo o script. Agora que nós vamos fazer a instalação do Docker. Essa instalação vai demorar um pouquinho mais tempo, mas não se preocupe, vai estar tudo certo. Então nós vamos apertar aqui, e agora nós vamos relaxar por alguns minutinhos até ele terminar de fazer a instalação do nosso Docker. Então vamos esperar. Acabamos de terminar de fazer a instalação. Na parte de cliente, nós temos Docker Engine 20.10.11 e na parte de server, exatamente a mesma função. Aqui seria todas as versões. Ele falou Docker Run, No Private User, blá 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 blá. Agora nós temos que criar nosso usuário, mas na verdade esse usuário pode ser exatamente o mesmo que nós já tínhamos usado. Então, no nosso caso, nós vamos usar o usuário SauberLab. Então, nós vamos colocar sudo usermod docker SauberLab e nós vamos dar Enter. Pronto, acabamos de criar nosso usuário e agora nós temos o Docker instalado. Feito isso, agora nós vamos limpar nossa tela e nós vamos ver o que faltou fazer a instalação. Nós vamos voltar no nosso página do Home Assistant, na parte Requirement, e nós instalamos a questão do Docker, nós instalamos o systemd, Network Management, app ARM e nós estamos rodando na versão Debian. O que falta agora fazer? Home Assistant OS Agent. Se a gente clicar aqui na parte de Home Assistant, ele já direcionou para a nossa instalação do Home Assistant. Então aqui vai ser Home Assistant OS Agent, isso mesmo que nós queremos. E aqui nós temos as versões que nós temos. Nós vamos abrir uma nova página e nós vamos ver qual versões que temos. Nós temos várias versões. Lembrando, cada tipo de dispositivo vai ser uma versão diferente. Se você estiver usando no Raspberry Pi, você vai ter que ter a versão ARM. Se você estiver usando em um computador normal, ADM ou Intel, nós vamos ter que usar essa versão. Então, tendo isso em mente, nós vamos voltar aqui e nós vamos usar essa versão 8664 bits. Nós vamos colar ela, então nós vamos colocar wgnt, http, e só essas últimas configurações que você vai precisar mudar caso você estiver usando outra versão. Nós vamos dar Enter e nós vamos esperar ele fazer o download. Tendo terminar de fazer o download, que seria só 2, 3 megabytes, que não me engano, então nós vamos fazer essa instalação. Para isso nós vamos fazer sudo dpkg install iOS, exatamente o mesmo nome. Se por acaso você usou uma outra versão do agente, então você tem que substituir para essa mesma versão. Nós vamos dar Enter. Pronto, nós terminamos de fazer a instalação do nosso agente. Agora nós vamos verificar se realmente está funcionando essa instalação e por acaso nós temos o agente funcionando. Para isso nós vamos colocar esse seguinte comando. Não se preocupe, esse comando está na descrição, como sempre, e nós vamos dar Enter. Então ele apareceu aqui que ele está rodando e não tem problema nenhum. Por acaso você tentar rodar esse aplicativo e ele não funcionar ou dar erro, isso significa que você não instalou o OS Agent, então você tem que instalar ele. Feito isso, agora nós podemos começar a fazer a instalação do Docker Supervisor, agora que seria a etapa final. Agora nós vamos copiar o aplicativo de instalação do nosso Home Assistant e vamos dar Enter. Tendo terminado de fazer a instalação, ele só foi 4 megabytes, pouquinho, então agora nós vamos fazer essa instalação. Para isso nós vamos rodar sudo dpkg install Home Assistant e nós vamos dar Enter. E agora ele vai demorar alguns minutinhos até fazer essa instalação e nós vamos esperar. Se nós vemos aqui, ele fez a instalação do nosso Supervisor Docker Container, nós fizemos a instalação do nosso Startup Script, install app ARM, install Home Assistant, install click. Tendo isso em mente, nós podemos já acessar o nosso Home Assistant, mas antes de mais nada nós vamos instalar o Portrait, por causa que eu não tenho, e nós vamos ver quais são os containers que ele instalou no nosso Docker. Para a instalação do Portrait é a coisa mais fácil, mas vale a pena lembrar, então nós vamos primeiro fazer a criação do nosso volume do Portrait e nós vamos dar Enter. Após isso, nós vamos fazer a instalação básica do nosso Portrait seguindo essas seguintes etapas: Docker Run e a configuração do Portrait. Nós vamos esperar ele fazer o download, a configuração e daqui a pouco nós vamos abrir a porta 9000. Mostrando essa informação com esse código estranho significa que ele fez a instalação, nós podemos verificar. Para isso nós vamos abrir a porta 9000. Aqui, como sempre, primeira vez que nós vamos abrir o nosso Portrait, nós vamos ter que criar nosso usuário, nós vamos deixar como administradores e nós vamos criar nossa senha. E agora nós vamos vir aqui na parte de primário e containers. Então nós vamos ver o que nós temos instalado. Se a gente olhar aqui, nós temos Home Assistant Multicast, Áudio, DNS, Click e Supervisor.
Perfeito, agora o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir o nosso Home Assistant na porta 8123, como sempre. Se por acaso você fez a instalação correta, agora nesse momento você vai abrir essa página de configuração Home Assistant. Então você vai fazer a sua configuração normal. Se por acaso você já fez backup do seu Home Assistant anteriormente, você pode vir aqui e fazer um restore do seu backup. Desse jeito você não perde todas as informações, simplesmente você volta no mesmo estado que você estava antes. Mas vamos colocar aqui, Create an Account. Agora ele vai falar onde que você está localizado. No meu caso, não vou modificar nada. E nós vamos apertar Next. Eles falam, você quer submeter algumas informações básicas? Nós podemos clicar ou não. Eu sugiro você clicar, porque que isso sempre melhora a funcionalidade e a ideia do Home Assistant. Então nós vamos apertar Next. Aqui já apareceu algumas integrações que eu posso fazer já de cara, mas no meu caso eu vou apertar Finish. E agora nós temos o nosso Home Assistant funcionando. E agora nós temos toda a parte de Supervisor. Então, se a gente clicar em Supervisor Add-on Store, nós estamos com todos os nossos aplicativos do mesmo jeito que nós estaríamos se por acaso nós tivesse dedicado um dispositivo só para o Home Assistant. Então, desse jeito, você pode fazer essa instalação e você pode utilizar o seu Debian, do mesmo jeito que eu estou aqui, para qualquer outra coisa. Você pode abrir o teu Debian e você pode usar como uma máquina normal. Você pode rodar alguns aplicativos, você pode simplesmente fazer o que você quiser com o Debian, mas no background desse sistema ele estaria funcionando o Home Assistant completo com a parte do Supervisor, como você tivesse dedicado um computador só para ele. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo eu simplesmente quis mostrar a ideia em que você pode seguir todos os meus vídeos e você pode fazer a instalação dos mesmos programas, os mesmos add-on que eu estaria mostrando, mas não dedicando um computador só para o Home Assistant. Você poderia dividir esse computador para o seu sistema de arquivos e ao mesmo tempo você poderia fazer a instalação do Home Assistant. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau.